Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje estudaremos articuladores textuais e conjunções. Dando prosseguimento à última aula sobre produção textual, estudamos coesão e coerência e vimos a importância dos conectivos para estabelecer a coesão entre as frases de um texto. Então, hoje veremos qual o significado das conjunções, o sentido que elas estabelecem nas frases, a importância delas, também o que é uma frase, uma oração e um período. Começaremos o nosso conteúdo estabelecendo a diferença entre frase, oração e período. Uma frase é todo enunciado capaz de traduzir sentidos completos dentro de um contexto de comunicação. A frase pode ser chamada de frase nominal, quando apenas é composta por uma palavra, não seja verbo, ou frase verbal, quando contém verbo. A frase nominal, por exemplo, pode ser composta pela palavra fogo. Se eu disser fogo, eu entendo que algo está pegando fogo, que algo está em perigo, e só é composta pela palavra, por um substantivo fogo, né? Portanto, a frase é nominal. Agora, se eu disser a casa pegou fogo, nesse caso, eu tenho o verbo pegar, eu tenho uma frase verbal, certo? Também tem um significado. Acontece que nós não conseguimos fazer frases nominais o tempo todo, porque o nosso pensamento ele é complexo e precisa usar os verbos, que na verdade são as palavras mais importantes do texto, e são eles que trazem um significado ao contexto do que falamos. Por isso as frases verbais. Quando que nós usamos as frases? É importante nas características. A frase ela inicia com uma palavra, no início com letra maiúscula, termina por uma pontuação específica, podendo ser um ponto final, uma exclamação, uma reticência ou uma interrogação, dependendo da intencionalidade do interlocutor. Outra questão para se pensar é que quando falamos, nós utilizamos de entonação, o que facilita a compreensão de quem está ouvindo, diferentemente de quem está lendo um texto. Para ler um texto, nós temos que entender a pontuação para poder compreender aquilo que o leitor, o interlocutor está nos dizendo. Para tanto, nós temos que usar várias palavras dentro das frases, podendo ter verbo ou não, e a questão da pontuação, como já foi dito anteriormente. Quando a frase ela é composta por um verbo, ela se chama oração. Toda oração é uma unidade sintática, ou seja, ela compreende uma estrutura, um enunciado linguístico e possui um verbo ou mais de um. Nessa frase verbal ou oração, também chamada, ela contém um sujeito com os seus termos essenciais, integrantes ou acessórios, que são os adjetivos, os artigos, os numerais, e assim por diante. Logo após o verbo e o predicado. Né? O verbo faz parte do predicado. O predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Então, geralmente, logo após o verbo vem um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial, um complemento nominal. Tudo relacionado à questão da análise sintática, que é a estrutura de uma frase. Então, toda frase é composta por um sujeito e seus termos, logo depois vem um verbo, juntamente, né, fazendo parte de um predicado. Então, essa é a estrutura de uma frase. Bem, vamos ver aqui 3 exemplos. Nós temos o primeiro exemplo escrito, corra. Veja, eu tenho um verbo só, uma única palavra, essa frase ela é chamada de frase verbal, portanto, é uma oração. Como eu tenho apenas um verbo, nós chamamos isso de período simples. O período ele começa também
na palavra, no início do parágrafo e termina no ponto final. Não importa se o período é composto por uma linha, 2, 3, 5. O período termina sempre no ponto final. Nesse caso, esses doces parecem muito gostosos. Veja, eu tenho só um verbo, período simples. Agora, se eu dissesse, esses doces parecem muito gostosos, mas não provarei. Eu tenho 2 verbos, 2 orações, portanto, um período composto. Observe que eu tenho uma conjunção aqui, olha, para ligar o fato do doce parecer gostoso, eu não provar. É isso que nós vamos ver hoje, as conjunções. Então, o período também é uma unidade sintática, ou seja, é constituída por uma estrutura, né, por uma ou mais orações, iniciando no parágrafo, no início do parágrafo, com letra maiúscula e terminando, no caso, por um ponto, né? E outra questão é que os períodos podem ser simples, quando contém apenas um verbo, ou compostos, quando tem mais de um. Então, aqui a definição de período simples é constituído por uma oração só por um único verbo. Os dias de verão são muito longos, um verbo só. O período composto é constituído por um ou mais verbos. Então, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Eu tenho 3 verbos, portanto, 3 orações, período composto. Assim, entendendo o que é o período, o que é oração e o que é frase, podemos começar a falar dos conectivos ou conjunções. Os conectivos ou conjunções são palavras que fazem ligações entre as orações, estabelecem uma conexão entre essas orações, né, esses períodos aí. E são períodos compostos. Por quê? Porque são 2 verbos, né, ou mais. Também é importante entender que existem as preposições, né? As preposições também podem ligar uma palavra a outra. Geralmente a preposição ela liga um verbo a um substantivo. Por exemplo, se eu disser fui a Itu, verbo ir, mais a palavra Itu, que é um substantivo. Entre o verbo ir e a palavra Itu existe o a. Esse a é uma preposição, né? Quem vai sempre vai a algum lugar. Então, a preposição ela liga 2 palavras e os conectivos ligam 2 orações. Muito bem, os 2 são muito importantes dentro da construção de uma frase. Quando estamos escrevendo, nós usamos muito o período composto. É difícil escrevermos frases curtas, porque o nosso pensamento ele é complexo, e às vezes não conseguimos expressar o que precisamos. Então, utilizamos muito o período composto. O período composto ele é utilizado também de 2 formas. Ele pode ser usado como período composto por coordenação ou período composto por subordinação. O período composto por coordenação é quando as orações são independentes uma das outras, ou seja, no lugar da vírgula eu posso pôr um ponto final e a frase continua tendo sentido. Então, vamos dar um exemplo. Fui a Itu, vírgula, mas voltei cedo. Se eu colocar fui a Itu, ponto, voltei cedo, ponto, uma frase não precisa da outra. Por isso que as orações são chamadas de orações coordenadas, né? Porque elas não precisam uma da outra, elas são independentes. E a palavrinha que está ligando o fato de eu ir para Itu e voltar cedo é a palavra mas. Essa palavra é que chamamos de conjunção. O período composto por coordenação, ele contém 5 tipos de conjunções. E é muito importante nós conhecermos o significado de cada uma, bem como memorizar pelo menos 2 conjunções para que nós possamos fazer a substituição quando estamos escrevendo ou até mesmo fazendo interpretação de texto. Vamos ver o primeiro tipo. Oração coordenada sindética aditiva. O que é uma oração coordenada sindética? Sindética já está explicando, né? Sim, contém sim uma conjunção. E uma oração coordenada assindética é aquela que não contém
em conjunção. A nossa aula hoje ela é voltada somente para o entendimento das conjunções, certo? Então vamos observar aqui. O que é uma oração coordenada sindética aditiva? É aquela que pretende adicionar uma ideia, acrescentar. Quais são as conjunções? O e, o nem, o também, o que, mas também, o senão também, o como também. Todas essas palavras elas têm o significado de adicionar uma ideia. Então, exemplo, ela estuda e trabalha. Além dela estudar, ela trabalha. Então, esse e está somando ideias. E veja que eu tenho dois verbos, por isso que é um período composto. Não utilizo vírgula aqui, porque eu não estou mudando de sujeito. É a mesma pessoa, então não pode usar vírgula antes de e, certo? As adversativas, ideia de oposição, de contraste. Quais são as palavras? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ainda que, apesar disso. Exemplo, ela estuda, no entanto, não trabalha. Eu tenho o verbo estudar, o verbo trabalhar e o no entanto, que dá uma ideia de oposição. O fato dela estudar e não trabalhar, né? Ou seja, ideia contraditória. Dois verbos, período composto. Orações sindéticas coordenadas alternativas. Alternativa já está dizendo, tem de alternância, de escolha. Qual é a principal palavra que indica escolha? O ou pode usar também duas vezes o ora, o já e o quer. Exemplo, ou ela estuda ou trabalha. Veja, eu tenho dois verbos, né? A ideia de escolha, uma coisa ou outra. Oração coordenada sindética conclusiva. Indica conclusão, fechamento de uma ideia. Então, quais são as palavras? O logo, o portanto, o pois, quando vem depois do verbo. As palavras com efeito. Então, por isso, por conseguinte, pelo que. Exemplo, ela estudou com dedicação. Logo, deverá ser aprovada. Portanto, deverá ser aprovada. Por isso, deverá ser aprovada. Agora, se eu colocar um pois aqui, não vai dar ideia de conclusão, vai dar ideia de explicação, que está antes do verbo. Cuidado com a palavrinha pois. Se o pois estiver antes do verbo, ele explica. Se ele estiver depois do verbo, ele conclui. Deverá, vírgula, pois, vírgula, ser aprovada. Aí sim é conclusivo. Agora, se eu colocar antes, torna-se explicativa. E as orações coordenadas sindéticas explicativas, como o próprio nome diz, explicativa porque justificam, né? Explicam quais palavras, o que, porque junto, portanto, a saber, ou seja, isto é. Exemplo, vamos estudar que as provas começam amanhã. Vamos estudar porque as provas começam amanhã. Vamos estudar a saber que as provas começam amanhã. Vamos estudar pois as provas começam amanhã. Então, você vai fazendo essa troca mental das conjunções e observar isso dentro do texto, né? Para que o texto fique mais coeso, mais claro. Muito bem, agora nós vamos estudar as orações subordinadas, tá? Tudo isso é uma revisão, tá? Do ensino médio, porque nós estudamos isso no ensino fundamental lá pelo 9º ano, né? Depois fazemos essa revisão no 3º ano do ensino médio. E agora, no ensino superior, nós precisamos dominar esse assunto, tá? Porque já estudamos isso, né? Na escola básica. Bom, no ensino básico. O que é uma oração subordinada? Uma oração subordinada, ela própria diz, né? Subordinada é algo que depende da outra. Então, uma oração subordinada é uma frase dependente, ou seja, ela não tem sentido completo, ela precisa de outra oração, que a gente chama de oração principal. Então, você vai colocar o ponto final na vírgula e vai ver que a frase não tem sentido. Se eu disser assim, quando cheguei, vírgula, você já estava aqui. Se eu colocar quando cheguei, ponto, você entende a frase? Não, a frase fica sem sentido.
Portanto, essa parte da frase que está sem sentido é a oração subordinada. E a segunda parte ela é a principal. Você já estava aqui, é um pouco mais completa. Essa é a oração principal. Tá? Então é importante a gente perceber que a oração subordinada ela não tem sentido completo. Ela precisa de outra para estabelecer o seu sentido completo. Tá? Então vamos ver quais são as conjunções que compõem essas orações subordinadas. A primeira se chamam de causais, né? As orações causais. As causais, como o próprio nome diz, indicam causa, motivo. Quais são elas? O que, veja que o que volta aqui. Como, o pois, o porquê, o porquanto, visto que, já que. Então, como que você vai saber se é uma causa ou se é uma explicação? Troque. Se tiver um visto que, um já que, ele é causa. Se você trocar por um pois, né, ou por um porquê, e estiver apenas explicando, é explicativo. E também a frase não tem significado completo, é subordinativo. Se tiver significado completo, ele é coordenativo. Então, dá para perceber a diferença. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Ela deverá ser aprovada, pois estudou com dedicação. Se eu falar, ela deverá ser aprovada. Aqui tudo bem, eu entendi a frase. Tá? A oração principal. Agora falar, ela estudou com dedicação. E aí? Faltando coisa para entender. Portanto, essa oração aqui, a segunda, ela se chama subordinada. Ela não tem sentido completo. Então, esse pois é uma conjunção causal. Tá? Porque ela dá a causa de por que ela foi aprovada. O fato de ter estudado com dedicação. O segundo tipo de oração subordinada é a comparativa, tá? Que estabelece comparação. Quais são as palavras? Que, do que, mais que, melhor que, menos que, pior que, como, não, quanto, não como, mais do que, menos do que, assim como, bem como, e até a palavra que nem. Exemplo, ela é mais estudiosa do que a maioria dos alunos. Se eu disser, ela é mais estudiosa, a frase ficou, ainda assim ficou faltando coisa, né? Agora, se eu falar, o que a maioria dos alunos? Ficou totalmente sem sentido. Eu preciso dessa frase. Portanto, essa é a oração subordinada e essa parte aqui é a parte onde eu tenho uma oração subordinada comparativa. Eu estou comparando ela com os outros alunos. Oração subordinada conformativa indica conformidade, ou seja, fez alguma coisa de acordo com outra. As conjunções são conforme, consoante, como e segundo. Tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu segundo estava previsto. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Então, o como aqui está estabelecendo não uma comparação, mas uma conformidade, ou seja, algo de acordo com o que havia sido previsto. Veja, se eu falar tudo ocorreu, também a frase não está totalmente completa. E pior ainda se eu disser como estava previsto. Quer dizer, essa frase é subordinada a essa. Essa frase precisa dessa para que haja um significado mais completo. Agora nós vamos ver a concessiva. Oração subordinada concessiva. O que é uma oração concessiva? Concessiva também dá uma ideia de contrariedade do que foi dito anteriormente. Então, quais são as palavras? Que, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, bem que, se bem que, apesar de que, por mais que, por menos que. Então, exemplo, ela não foi aprovada, embora tenha estudado com dedicação. Quer dizer, o fato dela ter estudado não trouxe na verdade, o resultado esperado. Né? Então, tem uma ideia contraditória aqui. Essa palavra, embora, ela é concessiva, indica a ideia contraditória. Condicional. Então, as orações subordinadas condicionais indicam condição. As principais palavras são se, caso, contanto que, desde que, dado que, a menos que, a não ser que, exceto se. Exemplo. Ela pode ser aprovada se estudar com dedicação. Esse se está indicando uma
condição. Mas ela não será aprovada se não estudar. Final indica finalidade. Quais são as palavras? Para que, a fim de que e por quê. Exemplo, é necessário estudar com dedicação para que se obtenha aprovação. A finalidade de estudar é obter a aprovação. Temporais, que indicam tempo, palavras como quando, apenas, enquanto, antes que, depois que, logo que, assim que, desde que, sempre que. Ela deixou de estudar com dedicação quando foi aprovada. Está indicando o momento quando ela deixou de estudar, né? São 9 tipos, tá, queridos? Agora nós vamos ver as consecutivas. Consecutiva indica consequência. As palavras são de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que. Ela estudava tanto que pouco tempo tinha para dedicar-se à família. Então, olha a consequência. O fato dela estudar tanto, a consequência é não ter tempo para a família. E proporcionais, né? As orações subordinadas proporcionais indicam proporcionalidade. Então, as conjunções são à medida que, a proporção que, tanto mais, quanto menos, tanto menos. Então, exemplo, quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade. Então, olha lá, a proporção, né? Eu trabalho pouco e mesmo assim tenho pouca vontade de trabalhar. Muito bem, queridos, nós terminamos aí as conjunções coordenativas, subordinativas, frase, oração e período. Agora, para terminar a aula, vamos ver os articuladores textuais. Articuladores textuais ou marcadores discursivos são expressões, como conjunções, que a gente acabou de ver, os advérbios, que indicam circunstâncias, as preposições que ligam duas palavras e constroem o sentido do texto. Além disso, elas se relacionam tanto nos parágrafos quanto em períodos e contribuem para a interpretação do enunciado. A primeira função desses articuladores é a parte cognitiva, que nada mais é o fato do interlocutor interpretar o texto de forma que ele entenda o conhecimento que está sendo proposto ali. Segundo, é a questão enunciativa. E quando nós estamos falando, nós temos aí essa questão de enunciar, de falar algo. E a terceira é a argumentativa, porque ela orienta uma argumentação. Então, os articuladores textuais, eles têm esses aspectos de cognição, que é conhecimento, de enunciação, que é enunciar algo, falar algo, e argumentação, que é o fato de poder provar algo. Há 3 tipos de articuladores. Primeiro, aqueles que organizam o texto, que ordenam o texto, através de uma sequência. Por exemplo, as palavras em primeiro lugar, em segundo lugar, em seguida, enfim, por outro lado. Outro tipo são os marcadores metadiscursivos, que atribuem pontos de vista para o locutor. Esses metadiscursivos podem ser divididos em 3 formas. Modalizadores, que posicionam o locutor. Como, por exemplo, eu posso dizer certamente, evidentemente, aparentemente, sem dúvida, lamentavelmente, talvez, no meu modo de entender, em resumo. Isso aí nós vimos nas últimas aulas como marcas de autoria. Tá? É onde o locutor se posiciona, o autor. O segundo também é chamado de articuladores metaformulativos, onde o locutor faz reflexões. Então, ele vai usar palavras como sobretudo, isto é, quer dizer, na verdade, a respeito de comentário, de crítica. Ele está fazendo reflexões. Os articuladores meta-enunciativos, que são usados na introdução de enunciados, que mostram que o locutor também está refletindo. Podemos dizer, digamos assim, grosso modo. Terceiro tipo de articuladores são os conectores, que são os que nós vimos aí na parte de conjunções, né? Então, nós podemos usar o que, o pois, uma vez que, já que, devido a,
logo, então, portanto, de modo que, a fim de, mas, porém, entretanto, embora, apesar de, mesmo que, ainda que, ou seja, o melhor, enfim, finalmente, entre outros. Então, nós terminamos a aula de hoje dizendo que para que haja coesão e coerência, nós precisamos conhecer o que é uma frase, o que é uma oração em um período, as subdivisões dos períodos, simples e em composto, o que é uma oração coordenada, né, que é uma oração independente, o que é uma oração subordinada, que são aquelas que precisam uma das outras, portanto, elas são dependentes. Existem vários tipos de conjunções para cada tipo de período e o que elas significam. Tá? Então, todo esse conteúdo nos dá embasamento para escrevermos melhor. Por isso, vamos colocar em prática e interpretar os textos sempre observando os articuladores textuais e as conjunções. Até a próxima!